glória a Deus. Se possível for, e você puder abrir comigo a sua Bíblia, por bondade, venha comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13, por favor. Serei breve nesta missiva que o Senhor... Lhes confesso que por mim o culto poderia ter já terminado. O Senhor já salvou vidas, isso é precioso demais. O diabo perdeu, né? Isso é tão bom ver o diabo perder, irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 31 e 32. Diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém. Como vós bem sabeis, nós estamos trabalhando sobre a moeda do reino, aprendendo o valor e a importância da fé. Eu quero rapidamente vos levar a compreender o que tem dentro dessa semente. Nós começamos a dizer isso na quarta-feira, mas não foi possível chegar a esse ponto. E, portanto, hoje eu nem trouxe a semente de mostarda, justamente porque ela é tão preciosa, está já plastificada de um jeito. Lá não dá para plantar não, Fernando, que eu plastifiquei bem ela. Mas na quarta-feira eu vou deixar em exposição, inclusive. Contudo, eu vos pude dizer que Jesus está nos dando uma lição preciosa acerca de si mesmo, acerca do poder da fé, acerca de como alcançar as vitórias no Senhor, de como vencer as próprias lutas, acerca da vida em Deus e como podemos viver a fé, extrair a fé, alcançar a fé, de onde ela vem. E esta noite eu vou ser bem rápido dentro desse tema, tentando vos levar a essa compreensão do que Jesus aqui se utiliza. Ele traz essa parábola ao coração das pessoas e ele diz que o reino de Deus é igual a semente de mostarda. E ele faz essa menção justamente declarando o tamanho da semente, sendo essa a menor das sementes, e torna-se, portanto, uma árvore grande. Diga-se de passagem que Jesus se referia ao que eles chamavam na época de mostarda preta, e era justamente a mostarda que é ainda hoje utilizada no Oriente Médio e muito plantada. Essa mostarda, diferente das mostardas que você tem na América Latina, da qual ela nasce em folhas largas e dá aproximadamente até 60 centímetros de altura, a semente de mostarda da qual Jesus se refere, nasce dela uma árvore que chega até 4,5 metros de altura. Seus galhos são extensos, são altos, e eles se abrem bastante amplos, possibilitando, portanto, que pássaros se aninhem em seus galhos, como afirmou Jesus. Observe, portanto, que ele refere-se a esta semente com propriedade, mas é interessante que ele afirma que ela o reino de Deus é igual àquela semente, justamente porque, embora sem aparência e sem alguma forma de expectativa pelo tamanho da semente, mas ele se expande, ele cresce, ele se torna gigantesco a ponto de pessoas serem abençoadas pelo seu dia. Perceba, portanto, que é nisso que Jesus quer nos ensinar algo precioso. Ele está falando acerca de si mesmo. E nós começamos esta série falando a moeda do reino, e a moeda do reino finalizamos quarta-feira vos ensinando o que é a fé. E se você quiser acompanhar essa série, você tem toda na internet, você pode acessar o canal da R100, e você vai estar lá, a série Moedas do Reino, você vai perceber todos os capítulos dela. Portanto, nós concluímos na quarta-feira vos ensinando o que é a moeda do reino, e nada mais é do que a fé. E Jesus exerceu essa fé, ele utilizou essa moeda em tudo aquilo que ele fez. Tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que ele operou, tudo aquilo que ele trabalhou aqui na terra enquanto vivo, ele o fez pela fé. E fez justamente para que pudesse nos ensinar que essa moeda funciona para qualquer pessoa que quiser utilizá-la. Ele nos deu condições para tal. Perceba, portanto, que é preciso compreender um pouco mais disso, porque se Jesus utilizou esta semente, se ele utilizou esta fé,
Ele quer que a gente aprenda os conceitos que há dentro dessa parábola. Ele se refere aqui na parábola de Mateus 13, justamente focando que dentro da semente de mostarda há uma árvore gigante, da qual os pássaros se aninham, querendo dizer que a propriedade está ali dentro, o poder está ali dentro, a grandeza está ali dentro, dentro da insignificante semente, praticamente invisível a uma certa distância. Logo, é dentro dessa perspectiva que ele quer que a gente olhe, dentro da semente. Então hoje eu quero te levar a olhar dentro da semente que está dentro de nós. E a semente que está dentro de nós, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, o versículo 2, ele nos convidou para olhar. E ele diz que devemos viver essa vida cheia de percalços, mas sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Ele é, portanto, o criador, o gerador, o fomentador, aquele que alimenta a nossa fé. Se estivermos olhando para ele, naturalmente precisamos saber e aprender o que tem dentro dele, do qual possamos assim nos agarrar e afirmar-se como sendo nossas estacas. Perceba, portanto, algumas coisas importantes que quero levar ao teu coração esta noite, sob a perspectiva do que Deus fez com Jesus. E é importante conceber isso sobre o que o Pai fez com Jesus, para entender o que é que tem dentro de Jesus e o que é que ele fez por nós. Então, nessa sequência, continuará na quarta-feira, se assim Deus permitir. Perceba, portanto, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de te mostrar qual era o pensamento de Deus nos dias em que Jesus afirmava acerca da semente de mostarda. E esse pensamento você vai encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, e lá no versículo 5. E eu lhe explico essa passagem. Esse capítulo marca o momento em que Jesus chamou a si 3 dos seus discípulos, enquanto que os outros ficaram abaixo do monte. E Jesus os levou a um monte, do qual ali diante deles passou um tempo em oração e transfigurou-se, isto é, ele foi elevado a um nível superior, de modo que os céus desceu até onde Jesus estava, e o seu corpo transfigurou-se de forma que ficou brilhante como a luz do sol em pleno meio-dia. Perceba que os discípulos nem conseguiam olhar para o corpo de Jesus, para as vestes de Jesus, tal era a glória que o revestia. E enquanto ele estava nesse nível de comunhão, desceu até ali onde ele estava 2 personagens, dos quais é identificado pelos discípulos de Moisés e Elias. E estes conversavam com Jesus acerca do que iria acontecer com o Cristo, isto é, acerca de sua crucificação, acerca das coisas que viriam no futuro. Depois dessa conversa, os discípulos interrompem aquele momento e chamam Jesus em particular e diz a Jesus que seria bom construir ali 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. Então, no momento em que eles interrompem o diálogo de Jesus com os discípulos, extasiados não pelo fato de Jesus ter sido transfigurado, mas pelo fato de Moisés e Elias, como eles afirmavam, estar conversando com Jesus ali, era isso que encantou os olhos deles, e não a pessoa de Jesus sendo transfigurada. E por conta de os olhos deles estarem agora sendo distraídos por 2 personagens que, embora fossem importantes, mas não era a figura central da cena, a figura central da cena era Jesus. Então é por isso que o Pai chama a atenção deles todos. Você ouve os céus se abrindo, onde uma grande voz alta e altissonante, de forma retumbante, diz àqueles que estão ali, eles ouvem e ficam extasiados, pois Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Esse é o pensamento de Deus acerca de Jesus. Ele reflete aí todo o seu sentimento pelo seu Filho, o chamando não só de Filho amado, mas diz que tudo que Jesus faz lhe dá alegria, lhe dá prazer, traz um regozijo na alma do Pai. Portanto, quando o Pai olha para Jesus, ele vê essencialmente o melhor de si caminhando sobre a terra, fazendo, portanto, tudo aquilo que Jesus fez ser parecido com o coração do Pai. Perceba, portanto, que Deus chama a atenção, porque Ele quer que as pessoas olhem para o seu Filho. O seu Filho é o foco de maior atenção ali, significando que dentro de Jesus tem tudo aquilo que as pessoas precisam. Não precisa se distrair e buscar qualquer outra coisa em qualquer outro personagem, mesmo que seja Moisés, mesmo que seja Abraão, mesmo que seja o Elias, mesmo que seja o Davi. Qualquer outro desses personagens passaram e fizeram a obra ao seu tempo, mas o Cristo é o único que ressuscitou e permanece vivo, sendo glorificado para todos sempre. Portanto, é nele que tem que figurar a nossa fé, é nele que a gente tem que espelhar. É como se Deus quisesse chamar a atenção dos discípulos e dizerem: pare de olhar para as coisas à sua volta, olhem somente para o meu Filho, ele é a única coisa que vocês têm que fitar os olhos. Perceba que esse é o pensamento de Deus, e ele reflete isso em várias outras passagens ao longo de todo o Novo Testamento.
Mas é bom também que a gente perceba como Jesus se sentia em relação a si mesmo. E naturalmente ele se sentia filho de Deus e estava pronto para cumprir a vontade do Pai. O desejo dele naturalmente era fazer com que o coração do Pai se alegrasse e nessa alegria pudesse, portanto, fazer cumprir a vontade do divino. E se você observar o que Jesus nos ensina lá no Evangelho de João, e você pode ver isso na sua Bíblia, no capítulo 10, esse maravilhoso capítulo onde o Cristo se apresenta como o bom e maravilhoso pastor de nossas almas, perceba que nos versículos 17 e 18, ele declara algo extremamente importante, pois diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois reassumi-la. Então ele confirma no versículo 18, dizendo: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também tenho para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ele começa expondo aos discípulos o amor que o Pai tem por ele e o quanto ele ama o Pai. E essa recíproca de amor faz com que o Cristo receba do Pai toda a direção correta para os seus dias, e ele, em recíproca de amor, cumpre fielmente tudo aquilo que o coração do Pai assim diz. É por isso que ele afirma de maneira muito clara: eu tenho poder para entregar a minha vida. Ou seja, ele está afirmando que ninguém assassinou Jesus, ninguém fez dele um mártir, ninguém prendeu Jesus e o matou. Ele simplesmente se entregou voluntariamente, espontaneamente. Ele não foi convencido nem por Deus, nem pelos anjos, nem pelo Espírito Santo, nem por ninguém. A Trindade não se reuniu com ele e fez um diálogo tentando convencê-lo e mostrando as coisas vindouras que ele teria se ele suportasse passar por tais aflições. Ao contrário, ele mesmo, de coração aberto, ele procura o Pai e diz: é isso que eu vou fazer para redimir a humanidade. Eu vou me entregar como sacrifício em prol de cada pessoa da terra. Perceba, portanto, que ele, de coração íntegro, inteiro, perfeito, é ele que se entrega. E portanto ele diz: eu decidi fazer isso, e eu também tenho o poder de tomar a minha vida de volta. Eu posso fazê-lo, mas como ele afirma, ele está em obediência ao Pai, ele está sujeito ao Pai, e por amor ele faz exatamente o que o Pai ordena fazer. E o que o Pai ordena fazer? Ora, o Pai ordena que Jesus viva como homem, ausente-se de si mesmo, esvazie de si mesmo, desça à terra totalmente humano, de forma em que ele possa sofrer as dores humanas na integralidade, embora a sua essência gloriosa não tem como deixar de ser Deus, mas ele, por ser Deus, ele tem o poder de não usar o seu próprio poder, de esvaziar sem deixar de ser Deus. É um mistério que só ele sabe fazê-lo, só ele pode fazê-lo, mas ele se submete ao Pai em não usando em absolutamente nada do seu poder. Quando ele afirma que ele tem o poder de entregar a vida e também de reavê-la, ele está usando e reafirmando o seu poder de Deus, isto é, ele pode fazer qualquer coisa, mas perceba que ele não faz isso, porque a própria Bíblia diz que foi o Espírito Santo que o ressuscitou. Logo, Deus, o Pai, utiliza o seu poder para ressuscitar o Filho, e não foi o próprio Jesus que tomou a sua vida de volta, porque o Pai deu a ele esse poder, sem dúvida alguma, mas depois de ressuscitado. Perceba, portanto, que a ideia é que Jesus vivesse essencialmente pela fé, e ele pudesse ser o autor e consumador de nossa fé, de modo que a gente pudesse olhar para ele e dizer: verdade, eu posso vencer a carne porque Jesus venceu pela fé, eu posso vencer esse mundo mal porque Jesus venceu pela fé, eu posso alcançar as curas e milagres porque Jesus alcançou pela fé, eu posso triunfar nesse mundo de trevas porque Jesus triunfou pela fé. É por isso que lá em João, no capítulo 16 e o verso 33, Jesus diz: olha, gente boa, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele está dizendo assim: eu venci esse mesmo mundo que vocês terão aflições, eu venci na essência, eu venci na prática, eu venci em todos os níveis. Naturalmente vocês irão vencer de igual modo. Perceba que dentro dessa perspectiva, Jesus nos leva a olhar para ele em todos os níveis, em todas as horas, em todas as circunstâncias.
É por isso que o autor aos Hebreus começa no capítulo 12, fazendo a continuidade do capítulo 11, levando-nos a entender que aquelas pessoas que venceram suplícios e foram, inclusive algumas perderam as suas próprias vidas com muitas dores, mas venceram pela fé, justamente porque os seus olhos estavam focados em Jesus. Então, de igual modo, devemos nós continuar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Logo perceba que essa ideia de Jesus de se entregar é algo tão prático para ele, mas um tanto estranho para nós, embora isto seja profetizado por Isaías e numa grande profecia bastante ampla, expôs todos os sofrimentos de Jesus. Portanto, sabia ele do qual seria o risco, qual seria a sua dor, mas o que é inerente é o amor que ele sente por cada pessoa que está aqui essa noite, o amor que o Pai sente por cada um de nós, exalado na vida do Cristo. E eu digo isso, que é um amor incondicional, porque você não precisa ser bom para Deus te amar, você não precisa fazer coisas boas para Deus te amar, você não precisa ser um cara legal para Deus te amar, você não precisa nascer santo para Deus te amar, você não precisa ter uma vida justa para Deus te amar. Ele simplesmente te amou, ele simplesmente decidiu te amar, espontaneamente ele te amou, voluntariamente o Pai te amou. É por isso que o Pai diz através de Osés no capítulo 6, verso 4 em diante, e lá ele esboça seu próprio coração: eu voluntariamente vos amei. Ele quis nos amar, ele quis amar você, e não há nada que você possa fazer para fazê-lo amá-lo mais, e não há nada que você possa fazer para fazê-lo amá-lo menos. Ele simplesmente te ama, e à medida que ele te ama, não sobe nem desce, ela está igual, permanentemente igual para toda a eternidade. Antes que o mundo fosse mundo, ele te amou. Antes que o mundo se tornasse eterno, físico como ele te amou, e quando o mundo terminar, ele vai continuar te amando. Assim como os céus existem para a eternidade, o Cristo existe para a eternidade, o amor dele por você por toda a eternidade. Então o que eu diria? Eu diria que em essência ele amou-nos pela fé, como quem quer dizer: se eu vos amei pela fé e agora eu amo pela eternidade. Ele nos ensina que nós podemos amar uns aos outros de igual modo pela fé e amar pela eternidade. Portanto, olhando para ele é que está o segredo de todas as coisas. O problema é que a gente olha para todos à nossa volta, menos para ele. A gente se confunde, a gente se distrai, a gente se tromba com as nossas coisas, justamente porque olhamos para as pessoas, e as pessoas estão sempre cheias de dificuldades. Cada uma com as suas lutas, cada uma com as suas esquisitices, cada um com as suas coisas. E a gente quer que as esquisitices das pessoas sejam tiradas em detrimento da nossa vontade. E isso não vai acontecer, porque nós também temos as nossas esquisitices. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e veja se o cara não tem alguma esquisitice. É claro que tem. Todos nós temos. Perceba, portanto, que o Cristo, ele não só viveu em essência pela fé, mas ele também se entregou na cruz pela fé. Ou você acha que ele utilizou o poder dele para poder suportar o peso da cruz até chegar ao Gólgota? Ao contrário, foi pela fé que ele extraiu forças de Deus. É pela fé que ele permaneceu 6 horas ali naquela cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde. É pela fé que ele viveu aqueles momentos de grande angústia. É pela fé que seu corpo foi dilacerado e ele fora finalmente entregue. Aí você percebe que Deus o Pai o ressuscita dentre os mortos, e você vai ver isso lá em Atos, no capítulo 2, de maneira bastante clara, os discípulos expondo, dos versículos 17 até os versículos 24, você vai ver Deus expondo que ele ressuscitou a Jesus com um grande poder e força. Agora, é um fato que Jesus ressuscitado, e eu acho interessante isso, a Bíblia diz no mesmo contexto que ele foi recebido em cima dos céus. O Pai o recebeu de volta como um abraço fraterno. Afinal, o Filho veio à terra, se entregou e passou distante do Pai tanto tempo, e agora ele volta, e o Senhor o recebe e o coroa de glória, de louvor, e faz com que ele se assente à sua direita. E o que eu acho maravilhoso é que no capítulo 3 e o versículo 21 de Atos, a Bíblia diz que o Cristo foi recebido em cima nos céus, e assentou-se à direita do Pai, e com o Pai governa o cosmo. E importa, diz o texto, importa que os céus o retenha até que chegue o momento da restauração de todas as coisas. O que é isso? Quer dizer que Jesus quer voltar a todo tempo. Ele quer descer aqui por sua causa, por minha causa. Ele quer voltar o mais breve possível para nos buscar, porque ele nos ama, ele sente falta de nós, sente saudade de nós, mas os céus está segurando Jesus lá em cima, como quem diz: não é hora ainda, espera mais um pouco, tem que nascer todo mundo, tem que preparar a terra para que a restauração seja completa. Isto é, ele deseja voltar, mas os céus o segura. Dá vontade de dizer: Deus, libera ele, para que ele volte o mais breve possível. Mas há um tempo para todas as coisas que sejam restauradas.
É interessante observar para Jesus no âmago do seu ser, porque tudo que ele fez pensando no Pai, e tudo que o Pai fez pensando nele. Acho glorioso o relacionamento dos dois, e que Deus fez com Jesus e o que fez dele. É preciso te dizer algumas coisas. Pegue a sua Bíblia outra vez, venha comigo por bondade. Aliás, eu vou pular alguns versículos que eu já citei. Eu ia te falar de Atos 2, 23, mas eu já citei. Então vai lá em Colossenses no capítulo 1, por favor. Aos Colossenses, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele começa a nos relatar algo tão glorioso acerca do Cristo, e ele diz assim, no versículo 13 em diante: Ele, a saber o Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Este, isto é, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas possa ter a primazia, porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo, a saber, todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, e a vós outros, que também outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permanecereis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Perceba o que ele está a dizer. Cristo é, portanto, a plenitude dos céus. Quando você busca a essência gloriosa de todas as coisas, você vai ter que olhar para Jesus. Ele é a essência de tudo. Quando você quer conhecer o Pai, quer saber que jeito que Deus é, o próprio Jesus responde isso, pois certa feita ele disse aos discípulos: gente boa, eu preciso partir, e para onde eu vou vocês não podem ir. Então um dos discípulos veio a ele, Filipe, e disse: Senhor, para onde vais? E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Então um dos discípulos veio a ele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele indignou-se por um momento, lá em João, no capítulo 14, verso 6 em diante, e ele diz assim: olha, eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês ainda vêm me pedir para mostrar o Pai? Ora, quem vê a mim, vê o Pai. Ele está dizendo assim: do jeito que eu trato vocês, o Pai trata, do jeito que eu amo vocês, o Pai ama, do jeito que eu cuido de vocês, o Pai cuida, do jeito que eu faço coisas para vocês, o Pai faz, do jeito que eu protejo vocês, o Pai protege, do jeito que eu ando com vocês, o Pai anda, do jeito que eu ando na terra, o Pai anda. Se eu sou amoroso, o Pai é amoroso, se eu sou gentil, o Pai é gentil, se eu sou cortês, o Pai é cortês. Ele está dizendo: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, você quer ver a Deus? Olhe para Jesus. Simples assim. Você não precisa buscar Descartes, nem Engel, nem Sócrates, nem Platão, nem qualquer outro teólogo, nem qualquer pessoa desse mundo que te explique Deus. Você quer conhecer a Deus na essência, e o autor aos Hebreus diz: olhando firmemente para Jesus. Ele tem todas as respostas, Ele é as respostas. Perceba, dessa forma tão gloriosa como Ele é apresentado pelo Pai. Eu gosto do que Paulo fala sobre Ele em Filipenses, lá no capítulo 2, e os versículos 5 em diante. É claro que você sabe esse texto, mas não custa citá-lo em essência, até porque essa beleza tão poética do apóstolo Paulo acerca de Jesus, ele começa dizendo, na verdade é uma recomendação, dizendo: tendo em vós mesmos o sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele de si mesmo esvaziou, e além de esvaziar, ele assumiu a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens, e desceu ainda mais um nível abaixo da figura humana, se fazendo servo dos servos. Sabe de que forma
forma, humilhando-se até o ponto de morrer e morrer em morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todas as pessoas no mundo, nos céus, na terra e embaixo da terra, possam afirmar que só Jesus Cristo é Senhor, e todos possam dobrar-se diante dele, porque toda língua há de confessar que só Jesus é o Senhor, e quer queira, quer não, aqueles que ainda não se dobram hoje, que se fazem de durão, que resistem, que não aceitam, que morrem na incredulidade, um dia vão ter que se dobrar, querendo ou não, o seu joelho vai se inclinar e vai se dobrar diante daquele que senta sobre o grande trono branco. Sejam grandes, sejam pequenos, sejam ricos, sejam pobres, sejam negros, sejam brancos, seja crente ou descrente, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso o inferno não quer que o mundo saiba dessas verdades, mas é inevitável que isso ocorra. É um fato comum que o Cristo em nós há de se manifestar. Perceba que, embora o Pai tenha permitido que o Cristo sofresse tantas dores, o Pai o coroou com tantas coisas e o fez para nós uma essência gloriosa. Perceba o que o Pai fez com Jesus. Eu queria que você olhasse para Jesus desse jeito aqui. Vai lá aos Efésios, no capítulo 1, por favor. Vou ser bem breve mesmo hoje. Aos Efésios, capítulo 1. Venha comigo. Verso 3. Olha o que Deus fez com Jesus. Isso é tão poderoso, tão maravilhoso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu no amado. Vem agora no verso 15 em diante. Veja o que Paulo quer que a gente compreenda, uma vez que nós fomos concebidos no Cristo. Por isso eu também tenho ouvido a fé que há em vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. E por isso não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus o Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, do qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia e que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser ele o cabeça de todas as coisas, e ele o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo e em todas as coisas. Meu Deus, deixe-me dizer o que é isso aqui. O que o Pai quer que a gente entenda e o que a gente olhe, para afirmar o que o autor aos Hebreus nos ensina, dizendo, olhando para Jesus firmemente. Perceba, quando a gente fala de Jesus, isso está incrustado na nossa memória, na nossa alma, na nossa mente, na nossa psique. Quando você ouve de Jesus e quando você fala de Jesus para alguém, e mesmo a nós, a imagem que nós temos de Jesus é a imagem do Jesus crucificado. Nós nos lembramos do seu sofrimento, até porque, enquanto que igreja, na pregação do Evangelho, nós pregamos muito mais os sofrimentos e a cruz do Cristo, e isso não é errado, ao contrário, devemos sim pregar esse amor, esse Evangelho de graça de Jesus,
Mas isso de alguma forma nos constrói olhando firmemente para o Jesus crucificado. A nossa mente constrói a cena da crucificação todas as vezes que falamos dele. E quando nos lembramos do Cristo, que vem à nossa memória de maneira rápida é o Cristo de cabelo loiro, de rosto fino, de barba penteada e de olhos azuis, dos quais os nossos olhos contemplaram nos muitos quadros que já vimos ao longo de nossa vida cristã. Seja este católico ou não, o que está na nossa memória é um Cristo, sim. Quando olhamos sobre o aspecto do evangélico, nós olhamos o Cristo crucificado, nós nos lembramos de suas chagas, nos lembramos de suas dores, mas dificilmente nós nos lembramos do Cristo ressuscitado, do Cristo glorificado, do Cristo assentado à direita de Deus, do Cristo que recebeu todo o poder dos céus e na terra. E é esse o Cristo que o autor aos Hebreus nos convida a olhar, é esse o Cristo que o apóstolo Paulo está olhando e orando para que a igreja em Efésios, e também orou por nós, para que nossa mente pudesse ser revelado, não o Cristo da cruz somente, mas o Cristo dos céus, o Cristo glorificado. E nós temos essa tendência fervorosa, amorosa, e eu até entendo o nosso ser. Nós cremos no Cristo crucificado, nós fomos redimidos por Ele na sua obra vicária, enfim, somos gratos por isso. Mas o problema é que nós alimentamos a nossa fé no que o Cristo fez por nós até a cruz, e não alimentamos mais a nossa fé no que o Cristo fez por nós depois da cruz. Nos agarramos ao Cristo crucificado, e glória a Deus por isso, pela nossa salvação. Devemos firmar isso na nossa salvação. Mas o mesmo autor aos Hebreus afirma que devemos observar para tão grande salvação que nos é dada, porque a salvação é a porta de entrada para todos os outros benefícios do relacionamento com o Pai. Mas nós nos apegamos apenas à porta de entrada da cruz e nos lembramos do Cristo crucificado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo agora: gente, eu estou orando para que venha a revelação do Espírito Santo na mente de vocês, para que vocês possam contemplar não apenas o Cristo crucificado, mas possam contemplar o Cristo ressuscitado, o Cristo assentado à direita do Pai, o Cristo todo-poderoso, o Cristo do qual afirmou: nada é impossível ao que crê. Nos convida a sair da esfera do sofrimento do Cristo e entrar na dimensão da coroação do Cristo. E o que isso implica em nós? Implica que nós cremos em tudo que Jesus fez na obra da cruz, mas temos dificuldade para crermos em tudo aquilo que Ele pode nos dar depois da cruz. Implica que a gente crê no Cristo que perdoou os nossos pecados, mas ainda assim nos apegamos aos sacrifícios pelos nossos pecados. Nós cremos que o Cristo morreu e ressuscitou por nós e nos perdoou quando fomos a Ele, mas ainda assim nos agarramos às bolas pesadas que estavam grudadas nas nossas canelas, dos quais eram os nossos pesos de pecados que carregávamos, e não queremos deixá-los. Cremos no Cristo crucificado, aceitamos o seu perdão, e às vezes até o louvamos com gratidão, mas temos dificuldade de acreditar que o mesmo Cristo caminha perenemente no meio de nós. Temos dificuldade de acreditar que o Cristo pode levantar uma criança em palavra profética ou alguém no meio da igreja e usá-lo para curar. Temos dificuldade de acreditar que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus e o fez assentar-se à direita de Deus é o mesmo Espírito que concede línguas estranhas a todo aquele que crê e levanta com dons espirituais a hora que Ele quiser. Temos dificuldade de crer que o mesmo Cristo que foi crucificado é o mesmo que está sentado à direita de Deus, mas que governa a igreja, que protege a igreja, que anda com a igreja e que está pronto a levantá-la a hora que ela se dispuser. Temos dificuldade para crer no Cristo glorificado, por isso que a nossa fé falha. Por isso que a gente tem dificuldade de impor as mãos sobre uma pessoa enferma e crer que ela será curada.
pois a nossa fé se apega ao fato de chamar alguém que ore. Mas se crêssemos no Cristo como Ele de fato é, entenderíamos que cada pessoa dentro dessa igreja é portadora da unção de cura, da unção de expulsar demônio, de liberar vidas das garras do inimigo. Se compreendêssemos o Cristo exaltado diante de Deus, então não temeríamos o inimigo em momento algum. Então não teríamos o temor da noite, nem das pragas que andam no meio-dia, como diz o salmista. Não temeríamos o inimigo em momento algum, porque saberíamos que o Cristo fora crucificado, venceu o diabo, está em pé à direita de Deus, glorificado, exaltado, mas que reina em nós. Se entendêssemos o Cristo, não apenas sobre o aspecto do Cristo crucificado, compreenderíamos a fala do apóstolo Paulo, que ele diz: ei, é o Cristo do qual recebeu a ressurreição por meio do poder transformador do Pai, que é o mesmo poder transformador e restaurador do Pai, que igualmente ressuscitou vocês das vossas obras mortas e agora os colocastes como revividos diante dele. Ele diz: é esse mesmo poder que colocou Jesus assentado à sua direita, e o próprio Jesus lá em Marcos 16:15 afirma: é-me dado todo o poder dos céus e na terra. Ele está dizendo: gente, não há nada acima de mim, e não há nada que possa fazer qualquer coisa abaixo de mim que eu não saiba. O Pai lhe conferiu todo o poder. Ele dá igualdade ao Filho, por isso o Filho diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Tudo que o Pai faz, eu faço, e tudo que eu faço, o Pai faz. Não há distinção, o Pai não tem mais poder que o Filho, e nem o Filho mais poder que o Pai, ambos são um. E essa divindade extraordinária, Paulo está dizendo: vocês precisam entender que o Pai fez ele cabeça da igreja, e vocês são o corpo. Mas antes que ele explique isso, antes que ele nos dê isso, deixa eu ler de novo para você entender. E ele ora, verso 15: por isso também tenho ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor para com os santos, e não cesso de dar graças a Deus, orando por vocês o tempo todo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento. Podia estar na tela, né? Aí o pessoal estaria acompanhando. No pleno conhecimento de quem? De Jesus. Ele está dizendo: eu gostaria que o Pai revelasse o Jesus que revelou a mim no teu coração. Que Jesus é esse, Paulo? O crucificado? É o crucificado, mas agora ressuscitado e assentado à direita de Deus. É esse que vos falo. Então ele diz, ele apresenta a sua petição e diz assim: e que sejam iluminados os olhos do vosso coração, no verso 18, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, poder de Deus, do qual esse poder exerceu sobre ele, o Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Aí Paulo diz: e o fez assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Ele está dizendo: o Pai está aqui e o Filho está à sua direita. Então ele termina e leva-nos acima e diz: assentado à direita de Deus, acima de todo principado, que quer dizer que não há nenhuma outra autoridade igual a ele. Ei, permita dizer, nenhuma outra autoridade igual a ele, nem acima dele,
nem igual e nem acima. Nem Maria, nem Pedro, nem Tiago, nem José, nem Antônio, nem Josefina, nem Francisco, nem ninguém. Nada é igual a Ele. Ele é superior a tudo, maior do que tudo. Ele diz que acima de todo principado, acima de toda potestade, isto é, domínios espirituais. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa quão grande seja o império das trevas, não importa quão organizado seja o exército de Satanás, não importa quão grande é a tríade satânica do anticristo, do dragão e do falso profeta, não importa quantas são as suas ramificações, não se igualam, não se comparam, não chega aos pés do Cristo. Ele está acima de toda a potestade, tão acima, que lá em Apocalipse, no capítulo 19, verso 11, quando Cristo desce para reinar nessa terra, na sua vinda em glória com a igreja arrebatada, Ele não trava batalha com o anticristo, nem com o dragão, nem com a besta, nada. Ele dá uma ordem para que um anjo desses que estão aqui conosco, um anjo, prenda a serpente, o dragão, que mais parece uma lagartixa, que se parece o Tiamat. Lembra do Tiamat? Do Caverna do Dragão? Parece aquele dragãozão, mas nada mais do que uma lagartixa branquela que fica nas paredes. Esse é o diabo. Ele ruge como um leão, mas não passa de um gato ramelento, descascado. Ele tenta parecer grandão, mas não passa de um raquítico. Era chamado de serpente, hoje é chamado de Belzebu, rei das moscas. Quem é que quer um rei assim? E por que temê-lo então? Se o nosso Senhor está acima dele, não só acima dele, mas ele cravou o seu pé no pescoço de Satanás e disse: me dá a chave da morte e do inferno, porque você não tem mais domínio sobre a terra. E por que temê-lo? Se o Cristo está sentado à direita do Pai, não tem ninguém igual ou superior a Ele. Não tem potestade que possa peitá-lo, nem principado que possa se colocar diante dele. Mas Paulo diz que ele está também acima de todo poder e domínio. Gente, quando Paulo cita essa expressão, poder e domínio, eu queria que você se dirigisse rapidamente para quem está perto de você e diga: você sabe o que significa poder e domínio? Significa o controle absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas. Não, você não entendeu. É o controle absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas. A tua unha está crescendo, ele tem o poder sobre ela. O sol está descendo, ele tem o poder sobre o sol. É o poder absoluto sobre a vida e sobre a morte. Se ele quiser trazer de volta o Adão que morreu e virou pó, ele traz de volta agora aqui. Você entende isso? Ele é o Deus que faz as coisas aparecerem do nada. Por isso Paulo chama ele de, lá no 2,17 de Romanos, ele é o Deus que chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. 4,17 aliás, como se já existissem. Ele usa a palavra bara no hebraico, que significa chamar a existência do nada, isto é, criou do nada. Por isso posso lhe afirmar de maneira tácita e forte que o nada é a matéria-prima que Deus ama. Nada.
E a melhor coisa que a gente pode ter em mãos quando precisamos de algo é nada. É o nada. Se não percebam, se do nada Deus criou tudo, então o nada é a única coisa que Ele precisa ter. Vocês se lembram daquela mulher viúva e que foi até o profeta e diz: olha, em 2 Reis 5, o meu marido morreu e o cobrador quer levar os meus 2 filhos, e eu vim aqui porque o meu marido servia o Senhor e não tinha fundo de garantia, não tinha nada, senão vou ter que procurar o Ministério Público para fazer uma ação contra a casa de profetas. E o Eliseu olha para ele e diz: o que eu tenho com isso? Ele era filho de profeta. E o Eliseu entendeu o drama da mãe e disse: o que é que você tem em casa? Alguém aqui se lembra da resposta dela? O que ela respondera? Ela respondeu: eu não tenho nada. O nada é a primeira resposta, é o que aciona a ação do divino. Depois que ela afirma nada, ela se lembra e diz: espera aí, eu tenho um bocadinho de azeite lá. Não precisava mais nada. Ela já tinha dito que tinha nada. E o nada era exatamente aquilo que precisava para Deus fazer tudo. Se não percebam, volta comigo rapidamente no Gênesis 1. Na sua cabeça, não precisa nem se abrir. No princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia trevas sobre o abismo. Perceba, qual a primeira coisa? Perguntei para quem está ao seu lado: qual a primeira coisa que Deus criou? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Perguntou, colhe a resposta. Lembre-se do texto: no princípio criou Deus céus e terra. Então qual foi a primeira coisa que Deus criou? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Não. Ele criou nada para colocar os céus. Tinha que ter um lugar. Os céus é físico, terra é física. Então Ele criou nada. Mas como é que Deus cria nada? Chacoalha o ombro aí do irmãozão e pergunta: como é que cria nada? Eu sei como é que cria nada na minha dispensa, é só comer tudo, não sobra nada. Como é que Deus cria o nada? Simples. E a resposta é dada a João, lá no Apocalipse. Quando João vê um grande trono branco, por ocasião do juízo final, a Bíblia diz, na expressão de pavor de João, ele diz: eu vi um grande trono branco e alguém assentado sobre ele, de cuja presença fugiram céus e terra, e não se achou lugar para eles. Quando ele olha, tudo que ele vê é o trono, e o rei, o Senhor assentado sobre o trono. Esse Senhor, Jesus, sobre o trono. Então tenta imaginar nos seus olhos, na sua imaginação, um trono gigantesco, e ele assentado sobre o trono. E o João olha e ele percebe que os céus, ele não usa a palavra céu, ele usa a palavra Shem Mahim, céus, no plural. Os 4 céus, segundo a Bíblia. Os céus, tudo que existe, ele diz, fugiram de sua presença, e não se achou lugar para ele, ou para eles. Como pode ser isso? Porque antes de qualquer coisa existisse, tudo que existia era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Era o trono da Trindade. Então a Trindade decide criar os reinos, e você esboça isso tanto em Provérbios 8, 1 ao 32, Gênesis 2, 1 ao 4,
E você vai esboçando e você vai verificando até chegar em Gênesis 1, de 1 ao 26. De modo que, à medida em que você observa, Deus precisa criar todas essas coisas. Então, como é que Deus cria o nada? Ele simplesmente sai e o nada aparece. Então ele decide aparecer e todas as coisas que estão no lugar do nada têm que desaparecer. Ele está no trono, então ele volta ao lugar, e tudo aquilo que estava no lugar em que o trono saiu agora se esconde, não há lugar para eles. Então Deus cria o nada quando ele se afasta, mas quando ele chega, ele preenche tudo em todos, conforme Paulo acabou de dizer. E é isso que ele quer nos ensinar, que a matéria preferida de Deus para agir é nada. Então olha para quem está ao seu lado e diga: o que é que você tem em casa? O que você responde? Você responde o quê? Nada. Se você tiver a coragem e a verdade de dizer nada, então o pai vai dizer: beleza, agora é comigo. Perceba que o que Paulo está tentando nos fazer ver é que não há limite para o poder de Jesus, mas nós o limitamos, nós o colocamos dentro de uma caixinha, e nós dizemos a ele: o Senhor só pode operar desse jeito, dessa forma, porque é assim que eu acho que tem que ser. Sendo que ele, segundo Paulo, ele continua no texto e diz que além de todo poder e domínio, ele diz que não há nenhum outro nome que se iguale ao nome dele, do qual se possa falar ou citar. Então tem toda essa glória, esse domínio, esse poder. Diz o apóstolo Paulo que ele pegou vocês, todos nós, e colocou todos juntos, e disse: vocês serão um corpo, mas não poderão andar sem cabeça, porque um corpo sem cabeça é anormal. O único corpo sem cabeça que eu sei é da mula sem cabeça, o resto é anormal. Essa existe, diz os mais velhos. Nunca vi, nem quero ver, mas não deve ser uma coisa legal. E diz que ela solta fogo ainda, por onde eu não sei. Mas o que Paulo diz é que ele fez o Senhor cabeça da igreja. Então, estraga o cabelo do irmão e coloca a mão sobre a cabecinha dele, por favor, por favor. Diga assim para esse irmão querido que está com a mãozinha na cabeça: diga: cabeçudinho. Agora imagina, você está com a mão sobre a cabeça de alguém, essa cabeça domina o corpo. Agora imagine que sobre essa cabeça, figurando o Cristo, então tem todo o domínio, poder, autoridade, governo sobre esta cabeça. A cabecinha abençoada. É ou não? Cabeça abençoada, transfigurando isso para a igreja. Então nós temos isso de uma forma muito visível. Eis o corpo, mas eis a cabeça. Eis o corpo, mas eis a cabeça. O que isso quer dizer? Que tudo que tem na cabeça vem ao corpo. Tudo que o corpo precisa, ele está conectado à cabeça. Tudo que a cabeça faz, conclui-se que o corpo recebe. Agora, o corpo obedece à cabeça, ou é a cabeça que obedece o corpo? O meu pé diz: vamos, cabeça. Não. Minha cabeça diz: vamos caminhar. Não é? Mas a gente faz o inverso. Nós somos o corpo e ignoramos a cabeça.
O que o apóstolo Paulo está fazendo-nos é olhar para o que Jesus disse: ei, olha a semente, tudo que você precisa está na cabeça. Todo o poder para mudar a sua vida está em Cristo, a cabeça. Então você pode continuar andando por aí sem cabeça, ou você pode convidar Jesus para se assentar no governo da sua vida e ser o cabeça. Então comunique-se com quem está perto, já que passou muito tempo em isolamento. Comunique-se com quem está perto e diga: quero continuar andando sem cabeça? Ou quer ter Jesus como cabeça de você mesmo? Ele sendo o cabeça, todas as coisas são possíveis. Ele sendo o cabeça, eu posso acreditar e executar nele todas as coisas cuja vontade dele prevalece em mim. O que o apóstolo Paulo nos leva a essa conclusão, e termino aqui, até porque capou tudo mesmo, hoje extrapolei, é que a gente reconheça Jesus glorificado e não só crucificado. Que tipo de Cristo você quer continuar crendo, irmão? No Cristo assentado à direita de Deus, ou no Cristo cujas feridas ainda são visíveis? É válido? É. Mas eu estou deixando de viver todos os benefícios do Cristo glorificado. Então eu queria que você ficasse em pé. Eu tenho uma pergunta cabal para nós encerrarmos esta noite. De acordo com a nossa visão, aqui está a prova. Glória a Deus. De acordo com a nossa visão, é a resposta da nossa fé. De acordo com o que você olha para Jesus, é o tipo de fé que se manifesta. Você entende isso? Se a gente olha para Jesus, o Cristo crucificado, na sua dor e no seu sofrimento, e se apega a isso, a nossa fé tem a resposta disso. Mas se você pega o caso completo e olha para o Cristo crucificado, que foi ressuscitado e recebeu de Deus todo o poder e está sentado à sua direita nos céus, e agora tem todo o poder para operar em nós e é a cabeça de nós mesmos, então a resposta da nossa fé é mediante essa visão. Então a minha pergunta cabal a vós outros hoje é: que tipo de Cristo você está vendo? Você tem a semente nas mãos? Você está vendo apenas uma semente? Ou você está vendo uma árvore? Você está vendo uma semente de mostarda? Ou você está vendo um pé de mostarda? Qual é a tua visão? Lembre-se, conforme a tua visão do Cristo, é a sua fé. Por isso, as nossas conquistas são pequenas. Por isso, nós andamos baixo. Por isso, vivemos com tantas dificuldades. Porque a nossa fé é pequena. Ela se iguala à nossa visão. Então eu quero te convidar a olhar para o Cristo assentado à direita de Deus, o reinante, o poderoso, o Salvador, o que é Senhor, o que é perfeito, o que é brilhante, o que é glorioso, o que é eterno, o que é imutável, o que tem poder, o que tem o domínio, o que é inaudível, o que é magnífico, o que é brilhante, o que tem o cetro, o que tem a ideia, o que ilumina, o que governa, o que controla,
o que aviva, o que sacia, o que arrebata, o que sustenta, o que cura, o que sara, o que traz a vida, o que protege, o que dá força, o que ressuscita, o que revigora, o que levanta, o que ajuda, o que abate, o que dá poder, o que firma, o que ajuda os pobres, o que ajuda o rico, o que faz o pequeno ser grande, o que faz o grande ser pequeno, o que tem mais, o que pode mais, o que faz mais, o que sente, o que vive eternamente, o que morreu, mas ressuscitou e agora vive para sempre, o que tudo vê, o que é fiel, o que é perfeito, o que é leal, o que é santo, o que é poderoso, o que tem tudo que você precisa. Esse que eu quero que você veja. Esse que você tem que olhar hoje. Não somente aquele crucificado. Então, firmemente olhando para Jesus, qual desses Cristos você vai levar para casa hoje? Onde os seus olhos irão descansar? Na cruz ou no trono? Na cruz ou no trono? Você já olhou para a cruz? Por isso o Espírito Santo salvou pessoas hoje aqui antes, olharam para a cruz. Mas agora eu te convido a olhar para o trono. É do trono que vem a tua vitória. É do trono que vem a tua cura. É do trono que vem o teu emprego. É do trono que vem a porta aberta. É do trono que vem a derrota de Satanás. É do trono que vem as correntes caindo. É do trono que o teu processo vai ser vencido. É do trono que vai vir a tua bênção. É do trono. É do trono que essa pessoa que está com câncer, a Caroline, hospitalizada, terá a resposta. É do trono. É do trono que pessoas que estão com Covid internadas receberão a resposta. É do trono. É do trono. E eu creio num Deus assentado no trono. Quantos creem comigo nesse Cristo? Eu creio. Pastor Sérgio, a tua vitória vem do trono. Eu quero orar pelo Senhor hoje. É do trono que vem as coisas. É do trono que vem o seu consolo. Feche seus olhinhos. Olhe para o Cristo agora. Para a cruz ou para o trono? Me dê um pouco de luz, filho. Não pode ficar sem luz. Oh, filho. Feche seus olhos. Onde estão os seus olhos? Olhando para quem? Para onde? Reina sobre mim. O reino vem do trono. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Cante. Diga a ele. Só cante se os seus olhos estão olhando para o trono. Reina sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Para ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Seus olhinhos fechados. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio. Onde estão os seus olhinhos? Se os seus olhinhos estiverem no trono, então corra para ele. Eu correrei para ti, meu Aleluia. Senhor. Minha alma anseia por ti. Diga isso a ele. Sou pobre, Senhor. Nada tenho pra te oferecer. Já vamos orar. Mas cante. Quero aos teus braços me entregar. No
trono, Senhor. Sei que tu me aceitas como estou. Sim, papai. Aleluia. Preciso do teu ouro. Oh, Cristo. Glorifica-me, Senhor. Eita. Reina sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Reina sobre a casa dela, Senhor. Reina sobre esse casamento, Senhor. Reina sobre esse relacionamento, Senhor. Reina sobre essa empresa, Senhor. Reina sobre essa família. Reina sobre esse filho drogado, Senhor. Reina sobre essa filha que parece perdida. Reina sobre esse casamento à beira do divórcio. Reina, Senhor. Reina sobre essa empresa falida. Reina sobre essa finança destruída. Reina sobre essa pessoa enferma, Senhor. Reina sobre a Carolina que está com câncer, Senhor. Reina. Venha teu reino. Reina. Oh, Senhor. Eu oro por todos agora, Senhor. Eu oro com essas pessoas que precisam olhar para Ti no trono, Pai. Já olharam para Ti na cruz. Então agora eu lhe peço, Espírito Santo, os ensine a olhar para o Cristo glorificado. O Cristo que pode atender todas as suas necessidades. O Cristo que pode ajudar em todas as coisas que sofrem. O Cristo que nada é impossível para Ele. O Cristo que pode levantar a Carolina agora do câncer. E eu digo, Senhor, Tu podes. Só Tu podes. Porque na cruz o Senhor comprou esse direito, mas no trono o Senhor garantiu esse direito. Na cruz o Senhor nos deu essa liberdade, Pai, mas se o Senhor não tivesse no trono, essa liberdade não nos seria concedida, porque o Senhor não teria vencido. Então, porque o Senhor está no trono, todas as coisas é possível. Porque o Senhor está no trono, essa enfermidade pode ir embora. Porque o Senhor está no trono, eu posso dormir tranquilo, que o Senhor está cuidando de minha alma. Porque o Senhor está no trono, eu posso ir para casa tranquilo, porque sei que essa igreja está em Tuas mãos. Por isso, Pai, abençoa Teu povo agora. Abençoa Tua igreja. Abençoa Tua igreja. E que esses dias eles vivam em Ti e para Ti. Que o Teu nome seja glorificado outra vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Você crê nisso? Você crê que Jesus está no trono? Você crê que Ele realmente vai governar a sua vida a partir de então? Então submeta a Ele tudo. Submeta a Ele tudo. Ele vai te ajudar. Lembre-se, é do trono que vem a bênção. A cruz te abriu a porta, mas o trono te fez entrar. Então, em nome de Jesus, eu vou te dar a bênção final. Eu só vou te pedir uma gentileza amorosa, que é um dever nosso. Eu quero orar pelo pastor Sérgio, ele como vereador, autoridade, mas também como alguém que está pleiteando. E o culto eu encerro agora e faço esse momento cívico com a bênção de vocês. O senhor pode vir aqui, pastor Sérgio. Vou pedir a 2 pastores aqui embaixo abençoá-lo, abraçar ele aqui. 2 pastores, por favor. Queridos, estende sua mãozinha assim. Feche seus olhinhos. Paizinho, de acordo com a fé e para quem eles estão olhando, seja a bênção sobre a vida deles agora. Portanto, afirmo que o Deus no trono, o Senhor do trono, ilumine o caminho de cada pessoa aqui esta semana.
e que a tua comunhão perfeita venha sobre eles. Que a visão, a clareza e o poder do Espírito Santo os ilumine dia após dia. E que a partir desse momento sejam eles guardados, e em tudo que forem fazer, o trono os acompanhe, para que o teu nome neles seja glorificado. E todos os que creem, digam amém. Vocês querem orar comigo? O pastor Sérgio é candidato a vereador outra vez. Posso afirmar que sem ele, sim, além de membro, é pastor aqui, é segundo vice-presidente. E sem as ajudas que o pastor Sérgio teve, que tanto esforço, nosso Instituto Crescer não estaria onde está hoje. Então, por isso eu quero orar por ele. Eu vou ajudá-lo, mas eu preciso da sua oração. Em nome de Jesus. Está bem? Vamos orar por ele agora? Então estende a sua mãozinha para cá, por favor. Paizinho querido, eu me uno a esses pastores, a essa igreja amada que é o teu corpo, para abençoar a vida do pastor Sérgio. Tu sabe a luta que o teu servo tem tido todos esses anos pelas casas que ajudam crianças com debilidades e com deficiências. Tu sabe a luta que ele tem tido para nos ajudar a construir o Instituto Crescer, hoje abençoando tantas crianças aqui. Senhor, tu sabes o quão é difícil esse meio, e ele tem conseguido manter-se em ti, guardado, ainda que sob ataque das mais difíceis formas. Eu peço a tua bênção sobre ele, o seu cuidado, pois eu sei que ele chegará onde o Senhor quer que ele chegue. Ele alcançará o que o Senhor quer que ele alcance. E portanto, Senhor, ele está nas tuas mãos. Cada voto que ele precisa está em tuas mãos. E portanto eu peço o teu favor, a tua bênção, Pai. Faça o que o Senhor quer na vida do pastor Sérgio. Use-o como o Senhor quer usar. E como igreja nós o abençoamos e declaramos que o Senhor, mais do que nunca, é o trono na vida dele, e a sua decisão é que prevalece. Assim eu te louvo e te peço a bênção sobre ele e sobre sua família, em o nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Sérgio, pela tua humildade, tá? É uma bênção. Querida igreja, Deus abençoe vocês. Obrigado pela sua cortesia, atenção. Deus abençoe. Forte abraço.